Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 14. Eu vou ler uma vez e depois os irmãos vão ler uma outra vez, todos juntos. Quantos acharam, digam amém. Aleluia. Diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti esta noite e suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha ensinar os Teus filhos que aqui estão, os Teus filhos que estão, Senhor, em Tuas casas. Que o Senhor venha ensinar, Senhor, e admoestar a cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, crescer em conhecimento e para que nós possamos nos desviar do mal e nos desviar, ó Pai querido, de todo resquício, Senhor, de murmuração. Senhor, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor, me usar mais uma vez em Tuas mãos, usando a minha instrumentalidade para transmitir a Tua palavra aos Teus filhos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, moço. Eu gostaria nesta noite de trazer aos irmãos um estudo a respeito do perigo da murmuração. Esta carta que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve quando ele estava preso, este capítulo de número 2, e é uma das mais importantes, irmãos, passagens doutrinárias do Novo Testamento. Filipenses, capítulo de número 2. Nesta mensagem escrita por Paulo na prisão, Paulo vai apresentar para a igreja de Filipe a doutrina da kenosis. O que é isso? É a doutrina do esvaziamento ou da auto-humilhação de Cristo. Quando Paulo vai falar no verso número 8, e achando ele na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você já parou para imaginar se Cristo fosse um murmurador, tendo que ir para a cruz, crucificado, sem cometer pecado nenhum? E é interessante que todos os textos, tanto Isaías, que narrou 700 anos antes a morte de Cristo, quanto os evangelhos que relatam, quanto Paulo aqui em Filipenses, vai dizer que ele foi obediente, e ele não abriu a sua boca, ele não murmurou, Cristo não se queixou. A partir do versículo 12, até o verso aqui de número 18, Paulo começa a escrever sobre o exercício da humildade. Paulo vai ensinar a igreja de Filipe sobre o exercitar a humildade através do exemplo de quem? Através do exemplo de Cristo. E quando chega no verso 14, que é o verso que eu quero me ater aqui com a igreja, Paulo vai dar essa advertência à igreja de Filipe, dizendo: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Para a gente entender um pouco do que Paulo está falando, irmão, nós precisamos recorrer ao dicionário para entender qual o significado da palavra murmurar. O que significa murmurar? Murmurar significa queixar-se. Você conhece alguém que vive se queixando? Quem vive se queixando, é um murmurador. Porque a gente às vezes só associa o murmurador àquela pessoa que fala mal de alguém, ou fala mal dos outros. Mas não, aquela pessoa que vive queixando, e muitas vezes queixando-se da própria vida que está levando, ela é o quê? Uma pessoa murmuradora. E é um tempo bem oportuno o tempo que nós estamos passando. É um tempo de dificuldade, um tempo que acarreta problemas para alguns lares, problemas financeiros para algumas pessoas, problemas de relacionamento para outras pessoas. Estão dizendo que existe um estudo, aquela ministra Damares, ela diz
né, que existem famílias que está aumentando o caso de agressão dentro de casa, porque as pessoas estão muito dentro de casa, irmão Zé, então estão se agredindo. Então é um momento oportuno muitas vezes para as pessoas utilizarem deste problema e começarem a murmurar. Então, murmurar significa aquela pessoa queixosa. Sabe aquela pessoa que está com, sei lá, está com a dor no nervo, e daí ela fica o dia inteiro queixando que está com dor no nervo, reclamando que está com dor no nervo. Não tem o que fazer, irmão, tem que tomar remédio, tem que tomar uma injeção, né? Tem que ir passar no médico, aí tem que esperar passar a dor, não adianta ficar queixando. Então, quando a pessoa se queixa demais, ela se enquadra dentro de um cenário de uma pessoa murmuradora. Murmurar também significa lastimar-se, né? A pessoa que vive se lastimando, chorando as pitangas, por aí como dizem, né? Também é uma pessoa murmuradora. Murmurar também significa falar mal ou apontar falta de alguém, né? Aquela pessoa que nunca fez nada na vida, mas ela sabe como faz tudo. Conhece alguém assim? Né? A gente está vendo isso, irmão, no Facebook. Aí a pessoa não sabe nem onde fica o coração direito. Se você pedir para apontar onde fica o coração, Rafael, não sabe. Mas ele sabe criticar o ministro da Justiça que está numa live dando entrevista. Ele sabe tudo de medicina, irmão, de uma hora para outra. O ministro que estudou a vida toda, é um oncologista respeitado no cenário nacional. Aquela pessoazinha que está atrás do computador, que de repente desceu alguma coisa na cabeça dele, na cabeça dela, e ele consegue apontar as faltas do ministro. Irmão, eu fico assim olhando, eu falo, não sabe nem por que dá enxaqueca, mas sabe cuidar do problema do país. Ele sabe apontar falta de todo mundo, ele sabe falar mal dos outros, consegue fazer mau juízo das pessoas. Portanto, o murmurador, ele se enquadra nesse tipo de pessoa. Então, toda pessoa que queixa-se muito, que se lamenta muito, que fala mal do outro, ou aponta falta no outro, ou fala mal das pessoas, faz mau juízo de alguém, essa pessoa é um murmurador. E o murmurador, irmãos, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, porque a igreja precisa conhecer. Eu sei que aqui não tem ninguém que é murmurador, mas se tiver também, através dessa palavra, Jesus pode te curar hoje deste mal. Qual que é o perfil do murmurador? Primeira coisa, irmãos, que todo murmurador, ele é uma pessoa que não tem fé. Todo murmurador, irmão Mário, ele é uma pessoa altamente insegura. E por ele ser inseguro ao extremo e não ter fé, ele começa a achar que ele sabe tudo de tudo. E daí, para se defender, ele precisa acusar alguém, ou ele precisa fazer mau juízo de alguém, ou ele precisa falar mal de alguém. Mas o que acontece é que essa pessoa, ela não tem fé. Ela não tem fé que as coisas podem melhorar. Ela não tem fé que Deus pode mudar o cenário. Ela não tem fé que pode haver transformação num homem, numa mulher que estava perdido, que estava marginalizado. Então é mais fácil olhar, criticar, murmurar e apontar falta. Uma outra característica, irmão, do murmurador, que é muito interessante quando nós observamos a figura de um murmurador, é que ele não se nega muitas vezes a realizar o seu serviço e a cumprir com seus deveres. E muitas vezes, irmãos, quando nós nos deparamos com um murmurador, pode ver, o murmurador geralmente é aquela pessoa que às vezes mais trabalha. Mas trabalha, irmão, coloca a mão na obra. Mas ele faz aquilo com a intenção de depois murmurar de quem não faz, ou de quem ele acha que faz menos que ele. Vai falar que na sua empresa nunca teve alguém que se achou que trabalhava mais que todo mundo. E daí sempre ele reclama porque ele acha que ele faz o serviço de todo mundo, Patrícia. E o chefe não valoriza ele, ninguém valoriza ele. Mas qual que é o problema, irmãos? Né? O problema do murmurador, ele trabalha, mas tudo que ele faz o quê? Reclamando. Eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam muito,
mas a pessoa trabalhava reclamando. Mano, você falava assim, nossa, se ele tivesse um esparadrapo na boca, era perfeito. Não é porque trabalha, é um animal para trabalhar, é um leão. Meu irmão, tudo que faz reclamando, né? Acha que não é valorizado, acha que não tem o que merece, reclama daquele que ele olha e acha que ele não faz menos que ele. Então essa pessoa começa a reclamar. E é por isso que o apóstolo Paulo vai advertir a igreja de Filipe, que eles deviam o quê? Fazer tudo sem murmuração. Porque o murmurador, irmãos, ele vai encontrar defeito em tudo e em todos. Eu vou passar aqui para os irmãos qual que é a ótica, o ponto de vista de um murmurador. E aqui eu peguei um texto, de um livro que eu li, o ponto de vista do murmurador, do pastor da igreja. Se o pastor é dinâmico, irmão, o murmurador fala que ele é ativista, né? Que ele faz muita atividade, que ele é um ativista. Se o pastor é calmo, irmãos, eles vão falar assim, ó, esse pastor não tem visão, ele é preguiçoso. Se o pastor é exigente, ele é um intolerante e ele é um ditador. Agora, se o pastor, irmão, não é exigente, ele é displicente com o cargo que Deus deu para ele. Se o pastor, né, ele visita os irmãos, esse pastor gosta de incomodar o sossego alheio. Mas se o pastor não visita, esse pastor não está nem aí com as almas que ele tem. O murmurador é assim, né? Se o pastor se veste bem, irmão, ele é vaidoso. Ele vem na igreja só para mostrar, né, a roupa dele. Se ele se veste mal, esse pastor é relaxado e tem mau gosto. Se o pastor prega por muito tempo, ele é prolixo e quer se aparecer. Se ele prega, irmão, pouco tempo, não tem mensagem, não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, é assim. Se ele, irmão, ora muito, é porque ele não tem o que fazer e quer aparecer para a igreja mostrando que é espiritual. Se ele ora pouco, não sabe orar e não é espiritual. Então, é só uma amostra para os irmãos entenderem, perceberem, que infelizmente o murmurador, ele vê problema em tudo. Mas o problema não está nas pessoas, o problema não está nas coisas, o problema não está no pastor, o problema está nele. Está nela. Porque essa pessoa, ela se tornou um murmurador especializado em ver o defeito dos outros, em ver o problema de tudo, em todos. E pode ver, irmãos, que geralmente esse tipo de pessoa, quando ele vai falar, e se você for chamar a atenção, ele fala assim, pastor, eu só sou realista. Né? É aquela pessoa que vai olhar para você e vai falar assim, mas pastor, eu falo a verdade, eu só sou realista. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, verso 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 10. Paulo vai dizer assim, ó, e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo aqui, irmãos, em 1 Coríntios 10, 10, que o irmão aí está com a Bíblia aberta, Paulo aqui está relembrando alguns dos pecados cometidos pela nação de Israel, quando eles estavam no deserto. E Paulo aqui vai falar das consequências que veio a este povo por causa da murmuração. Paulo está aqui se referindo ao livro de Números, do capítulo 14 inteiro, quando os israelitas, eles foram duramente castigados por Deus por causa da murmuração. E a murmuração, irmãos, ela é tão danosa para a igreja. A murmuração é tão danosa para a vida do homem. A murmuração ela é tão danosa para a nossa família. Quanto, irmão, qualquer vício que o homem possa ter, né? É que a gente às vezes, né, fica, né, se a pessoa é viciada no cigarro, né, mete o pau. Você já reparou como que é? Se a pessoa, né, é viciada na bebida, vem para a igreja e demora para sair da bebida, né, os irmãos, né? Mas você já reparou como que a igreja muitas vezes não se incomoda, né? Acha normal, né, o murmurador e tolera a murmuração, né? Nós não toleramos o vício, né, mas nós toleramos
o murmurador de uma forma, e nós até muitas vezes tem irmão que gosta, né, do murmurador no meio, porque acha que o murmurador ele traz informações relevantes, informações importantes, e nós acabamos aceitando tranquilamente o murmurador, porque aparentemente, irmão Mário, ele é uma pessoa inofensiva. Mas, irmãos, a murmuração é um pecado muito grave. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 6, verso de número 16 ao 19. A murmuração é um pecado muito grave, irmãos. Provérbios, capítulo de número 6, verso 16. A murmuração é um pecado muito grave, irmãos, que Salomão vai registrar em Provérbios, porque a murmuração ela vai levar pessoas a cometer 3 pecados. Salomão diz assim, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Daí Salomão fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, o murmurador, ele causa um problema muito grande, porque ele vai incorrer aqui em pelo menos 3 pecados que Salomão aponta. Primeiro, que é a língua mentirosa, porque todo murmurador, irmãos, a língua dele é mentirosa. Ele está vendo um milagre acontecer, mas ele não diz que é milagre. Ele está vendo o que Deus está fazendo, mas ele distorce tudo aquilo que Deus está fazendo. Então o primeiro pecado que o murmurador incorre é o pecado da mentira. Geralmente o murmurador, né, ele vai mentir, ele vai falar mal das pessoas, ele vai inventar histórias erradas das pessoas. E isso traz uma consequência muito grave. O segundo pecado do murmurador é que ele profere, irmãos, né? Ele é uma testemunha falsa, que fala falsamente das outras pessoas, né? Um exemplo, um murmurador, aquele que maquina o mal, ele vê uma atitude da pessoa, e através daquela atitude, a pessoa às vezes nem falou nada, ele já imagina o que a pessoa quis dizer com aquela atitude. Você já conheceu alguém assim? Né? Ele já imagina o que a pessoa quis dizer com aquela atitude. E aí ele profere o que? Testemunho falso contra a pessoa. E aí ele corre no terceiro pecado, que é o mais grave, que é o pecado que a alma do Senhor abomina. Ele acaba semeando contenda, irmão, entre os irmãos, tá? Então a murmuração, irmãos, leva a pessoa a semear contenda entre os irmãos, o que para Deus é algo abominável. Agora, o que é interessante nós sabermos, irmãos? Que todo murmurador, ele começa a murmurar primeiro em seu coração, e depois isso é exteriorizado pela sua boca. Quando você vai em Mateus 12, verso número 34 ao 37, lá a Bíblia vai dizer, né, a parte B do versículo 34, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, todo pecado de murmuração, ele começa primeiro no coração do homem, na sede das emoções do homem, na mente do homem. E depois a murmuração, ela é exteriorizada e colocada para fora. O homem então, ou a mulher, começa a verbalizar e começa a transmitir, né, a murmuração. Agora, qual que são os efeitos da murmuração, irmãos? Nós vamos ver aqui os efeitos que a murmuração causou para o povo de Israel. Vamos fazer só um parênteses aqui, um recorte. E vamos voltar um pouquinho no que Deus fez com o povo, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Um dos maiores milagres coletivos na história, nós nunca vamos ver, vamos ver sim quando Jesus arrebatar a igreja, né? Pode acontecer um outro milagre coletivo, mas creio eu que fora o arrebatamento da igreja, nós nunca vamos ver um milagre como este, um milagre coletivo como este. Foi um milagre que Deus realizou no livro de Êxodo, né? Deus vai e escolhe Moisés, irmão Mário, chama este homem para libertar o povo, coloca Moisés como líder deste povo que estava já na mão dos egípcios há muito tempo. Deus vai enviar Moisés até Faraó.
Moisés e Arão vão conversar com o faraó. Estou fazendo esse recorte para os irmãos lembrarem do que Deus fez. Deus autentica Moisés como enviado dele, por meio de 10 pragas que Deus manda até a nação egípcia. E a primeira praga, Deus manda a praga de sangue, depois a praga de rãs, depois piolho, moscas, e assim vai, peste dos animais, as 10 pragas. Faraó liberta o povo. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que cerca de 600 mil homens saem a pé, sem contar mulheres e crianças. Então, você pode aí quase fazer 3 vezes mais, 4 vezes mais este número. A Bíblia mostra que o Senhor ia diante deles. Olha o milagre. Eu estou fazendo esse recorte para os irmãos entenderem o milagre e compreender o murmurador. A Bíblia fala assim, ó, que de noite Deus mandava uma coluna de fogo, porque no deserto de noite era muito frio. E Deus cuidava deles com a coluna de fogo, para eles não sentirem frio, para os animais não atacarem eles. Iam sossegados. De dia, Deus enviava uma nuvem, porque o sol do deserto é escaldante. Deus nunca se apartou do povo. O povo caminhava e conforme crescia, as roupas também iam crescendo. Aconteceu a travessia do Mar Vermelho, que o povo passa, irmão, pelo Mar Vermelho com os pés enxutos. Deus leva o povo com os pés enxutos. Moisés estende ali as suas mãos, né, o seu bordão sobre as águas se abrem, o povo passa. Vai visualizando o milagre. Porém, quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 15, verso número 22, se os irmãos depois puderem ler na sua Bíblia, eu não vou ler por causa do tempo. Após somente 3 dias, irmãos, depois deste milagre, o povo já estava murmurando contra Moisés. Você já imaginou isso? O povo ficou lá, irmãos, pegando palha para fazer tijolo, construindo casa para os egípcios, né? Não tinha direito a nada. A Bíblia diz que Faraó castigava eles. Somente 3 dias depois deste grande milagre acontecer sobre a vida deles, o povo já começou o quê? Falar mal de Moisés. O que nós aprendemos, irmãos, aqui neste recorte, saindo do recorte, vindo aqui para o texto? Nós vamos aprender algumas coisas, irmãos, com a nação de Israel. Primeira coisa que nós aprendemos, que a murmuração torna a vida do homem e da mulher amarga. O que aconteceu com o povo? O povo atravessou o Mar Vermelho, beleza, milagre feito. A Bíblia fala que Miriam, né, cantou, só o Senhor é Deus, né? Miriam cantou, fez festa com pandeiro, né? Vibrou, o povo deve ter gritado, exaltado ao Senhor. Mas 3 dias depois, irmãos, o povo não espera Moisés encontrar uma solução. O povo estava com sede, irmão Mário. E em vez de esperar Moisés encontrar uma solução, eles tomam a iniciativa de ir até um poço. E lá, quando eles pegam a água daquele poço, eles vão descobrir que a água daquele poço era o quê? Amarga. E aí que ele começa a fazer? Começa a reclamar de Moisés. Tu nos tiraste lá do Egito para nos trazer aqui, para agora a gente não ter nem água para beber? O povo, irmãos, tomou aquelas águas amargas. E o que a Bíblia vai dizer? Eu estou aqui correndo com o tempo, senão não vai dar tempo de terminar. Moisés teve então que fazer um ato profético para que aquelas águas se tornassem doces. Então, pode observar, irmãos, todo murmurador, ele é uma pessoa o quê? Amarga. Porque ele é apressado. E ele vai lá e ele bebe as águas de Mara, águas amargas. E ele é um poço de amargura, irmãos. Deus pode estar, irmão, fazendo o coxo levantar, fazendo o cego enxergar, mas o murmurador, ele sempre vai achar um problema para não ficar satisfeito, e ele vai tentar espalhar a amargura dele para alguma pessoa. Então, que nós fiquemos atentos, para que nós não venhamos ser chamuscados com essas águas amargas, daqueles que murmuram contra tudo e contra todas as coisas que Deus faz.
A segunda coisa que eu aprendo com este povo, irmãos, é que a murmuração impede o povo de caminhar com Moisés. Enquanto Moisés não fez o ato profético ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que as águas continuavam o quê? Amargas. Se o povo não quis caminhar com Moisés, andando do lado dele, o que aconteceu? Eles tiveram que beber águas amargas. Porque você acha que Moisés também não ia sentir sede, irmãos? Moisés também ia precisar o quê? Beber água. Mas, por causa da murmuração, o povo não conseguiu andar do lado de Moisés. Sabe qual que é a diferença, irmãos, entre Moisés e o povo? A diferença é que Moisés, ele sabia administrar um pequeno poço para muita gente. Essa é a diferença, irmãos, de quem está liderando. Porque Deus, ele dá a sabedoria e Deus vai dar ordem para quem está o quê? Liderando o povo. Então, se Moisés estava liderando o povo, não importa o tamanho do poço, não importa se é da rocha que vai sair água. Se é Moisés que está liderando o povo, e o povo está andando com Moisés, e Moisés está obedecendo a determinação do Senhor, vai ter água para todo mundo, em nome de Jesus. É só você andar com Moisés. É só andar com Moisés. Mas o povo quis andar distante de Moisés. Entenda uma coisa. Deus, ele obedece uma hierarquia. Quando Deus, ele vai direcionar algo para a igreja, irmãos, ele não fala primeiro com os irmãos. Ele fala primeiro com o pastor. Para confirmar que é de Deus para o pastor, depois de falar com o pastor, daí ele pode falar com algum irmão. Por irmão chegar e falar. Daí o pastor fala assim, Deus já tinha falado comigo, então é Deus mesmo que falou e nós vamos fazer. O problema é que o povo achava que Deus ia falar primeiro com eles e depois com Moisés. Moisés alimentou, irmão, quase 3 milhões de pessoas. Deu a eles de beber, deu a eles coluna de fogo, deu a eles nuvem para eles se protegerem, mas o povo não aprendeu que eles tinham que andar com Moisés. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a deixar de caminhar com Deus, murmurando de tudo, murmurando até mesmo das bênçãos que Deus traz para as nossas vidas, ou muitas vezes murmurando da provação que Deus traz para a nossa vida. Nós devemos aprender que nós devemos andar com Deus e não devemos nos queixar. Se hoje você está numa situação difícil, mantenha a sua fé em nome de Jesus, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Se você estiver gozando hoje de uma situação privilegiada, mantenha a sua fé para que Deus continue se sustentando, mas não caia no erro de querer murmurar, de querer se queixar, porque Deus que está no céu, Ele não gosta daquele que é queixoso. Não gosta. Além deles não andarem com líder, além deles beberem águas amargas, irmãos, a murmuração trouxe um outro problema muito grave para os israelitas. Todos aqueles que murmuravam não entraram na terra prometida. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que eles foram, tragados pela terra. Eles começaram a murmurar e foram tragados pela terra. Agora vamos parar para pensar um pouquinho, irmãos. Eles tinham uma promessa ou não tinham? Tinham. Qual que era a promessa? Chegar na terra prometida. No meio do caminho, eles viram este monte de milagre e começaram a se queixar. Deus uma vez olhou e falou, Moisés, não dá. E a Bíblia diz que a terra se fende e a terra engole aqueles homens. Eles tinham a promessa, mas não alcançaram a promessa por causa da murmuração. Então o que eu entendo, irmãos? Que a murmuração rouba a nossa promessa. Todo murmurador, irmãos, ele pode ter a promessa que for de Deus. Se ele não mudar a sua vida, se ele não se corrigir, ele não vai ter como viver as promessas de Deus sobre a sua vida. As águas de Mara
foi o primeiro sinal para o povo. E a água, irmãos, é interessante que a água representava exatamente a vida daquele povo. Porque a vida daquele povo estava o quê? Estava amarga. Quando eles vão e tomam daquela água, eles já deveriam ter entendido este primeiro sinal sobre eles. Estava representando o próprio estilo de viver deles. Como eu disse, todo murmurador é uma pessoa amarga. Muitas vezes, irmãos, a igreja é prejudicada. Muitas vezes, nossa casa é prejudicada. Porque dentro da igreja, porque dentro dos nossos lares, tem uma fonte de Mara, jogando águas amargas na vida de outras pessoas. O que você quer dizer, pastor? Imagina na sua casa, irmãos, você lá enfrentando um problema e alguém lá queixando o tempo todo do problema. Imagine na igreja, você cultuando, você feliz, contente com o Senhor, e algum murmurador chamuscando você com a água da murmuração, talvez fazendo você enxergar um problema que você jamais percebeu, mas o murmurador está ali, né? Tentando mostrar para você um problema, porque ele é amargo e ele precisa amargar outras vidas também. Então nós precisamos tomar um cuidado, irmãos. E quando nós descobrimos isso, muitas vezes é igual aquele texto que diz: filho do homem, a morte na panela. Porque a murmuração, ela não traz vida para nós, mas a murmuração, ela traz morte. A consequência da murmuração é a morte espiritual. Porque aquilo que nós falamos com a nossa boca, irmãos, aquilo que nós verbalizamos, pode assinar o óbito ou pode decretar a vida para as nossas vidas. Pode ver, irmão, você já viu algum murmurador se dar bem na vida? A vida dele é sempre a mesma coisa. Porque da boca dele, irmão, da boca dela, só sai o quê? O que é decretado é só morte, é só óbito, é só coisas negativas, é só coisas pessimistas. Tem aquele desenho animado, né? Eu esqueci o nome agora, que ele fala: ó céus, ó vida, né? Irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, enquanto filhos de Deus, fazer o que está escrito, irmãos, no verso aqui 15 de Filipenses. Quando Paulo diz assim, ó: por que nós não podemos fazer as coisas murmurando, nem se queixando? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós não podemos viver uma vida de murmuração e nem aceitar isso, para que nós sejamos irrepreensíveis filhos de Deus, e para que possamos, para esta geração perversa do mundo, dar testemunho de filho de Deus. Você já foi cumprimentar um irmão, né? E você chega para ele e fala: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem nada, irmão, eu estou numa prova. Daí você fala: o que aconteceu, irmão? Daí ele começa a falar que o gatinho machucou a pata. É tanta tragédia, irmão. Daqui um mês você chega nele de novo: paz do Senhor, irmão, tudo bem? Só se for com você, comigo não está nada bem, irmão. E ele começa a decretar aquilo ali sobre a vida dele, murmurando o tempo todo. Mas como que é gostoso quando você chega em alguém, né? E alguém é igual aquela mulher sulamita, né? Paz do Senhor, minha irmã, vai tudo bem? Vai tudo bem, graças a Deus. E já vai na frente decretando a vitória, decretando que só o Senhor é bom. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho uma vez, Ele pode abrir de novo. Se Ele abriu o mar vermelho, Ele pode tornar as águas de Mara doce para a nossa vida, em nome de Jesus. Mas para isso, nós temos que mudar. Diga assim comigo: o deserto tem o tamanho da minha língua. É desse tamanho o deserto. Se você se determinar, Mário, se você estiver passando no deserto, mas no deserto
você aprender a passar por ele, glorificando o nome santo do Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida, que a vitória vai chegar, que Deus vai se levantar sobre você, e você vai triunfar, em nome de Jesus. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles podiam murmurar. Eu estava pregando, evangelizei aquela moça, tirei ela da mão do diabo, e olha a situação que a gente se encontra, Paulo e Silas. Já pensou se eles fossem murmuradores? Paulo olhar para ele e falar: Silas, eu dediquei minha vida a esse evangelho, Silas. Eu era reconhecido como um homem de muito saber. Eu matava esses cristãos, eu ia atrás deles, eu era reconhecido em todo o Império Romano. Agora está eu aqui preso, Silas. Silas podia olhar para ele e falar: é verdade, né, Paulo? O que adianta a gente pregar o evangelho para ser açoitado, ficar preso? Mas o nosso deserto é do tamanho da nossa língua. Quando Paulo viu que estava no deserto, ele olhou para Silas e falou assim: vamos adorar. Você ora e eu canto e você ora. E a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar, começaram a cantar, e a terra tremeu, a cadeia tremeu, e eles foram libertos, porque o nosso deserto tem exatamente o tamanho da nossa língua. Se você vive murmurando, irmãos, o seu deserto vai ser muito grande. Você vai andar no deserto, você vai viver no deserto, e você vai morrer no deserto. Tenha certeza disso. Agora, se você se determinar esta noite, em nome de Jesus, pode estar tudo mal, pode estar tudo difícil, pode ter problema para todos os lados. Você pode estar falando como salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas se você depois pensar como ele e dizer: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra, esse deserto vai passar em nome de Jesus. Diga assim comigo: pela palavra que eu libero, o meu deserto pode ser alongado ou encurtado. Decide aí, irmão. Você quer um deserto mais longo, irmão Mário? Ou você quer um deserto mais curto? Está difícil hoje, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu estou chorando hoje, mas amanhã Deus vai me fazer sorrir. A situação não está nada boa hoje, mas eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Eu tenho um Deus que não vai deixar este problema me atingir, em nome de Jesus. Diga assim: eu preciso dominar a minha língua e aprender que a murmuração me paralisa no deserto. Tem gente que acha que está andando, irmão Mário, mas ele está paralisado no deserto. Deus já estabeleceu um fim para o deserto, irmãos. Você não sabe, mas já tem um fim para esse deserto. Mas quanto mais o povo murmurava, mais volta em círculo eles davam. Quanto mais eles murmuravam, mais ficavam no mesmo lugar. Em nome de Jesus, você que está aqui, você que está na sua casa me assistindo, você pode se determinar esta noite, em nome de Jesus, a começar a proferir palavras de bênção sobre a sua vida, palavras de bênção sobre a sua casa, palavras de bênção sobre o seu ministério. Você pode, em nome de Jesus, parar de se queixar, parar de se lastimar. O que passou, passou. Eis que tem coisas novas à sua frente, em nome de Jesus. Diga assim: se a murmuração, diga comigo, se a murmuração me paralisa no deserto, o louvor e a gratidão pelos milagres de Deus em minha vida vão me garantir a vitória. Se a murmuração pode te parar no deserto, irmão, a outra parte também é verdadeira. O louvor a Deus, a oração e a gratidão, ele pode encurtar o caminho desse seu deserto hoje, em nome de Jesus. Eu vou contar uma história aqui para os irmãos. Que certa vez um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe, irmão Mário, que precisava contar algo para Sócrates. Sócrates ergueu os olhos do livro que li e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas 3 peneiras?
O jovem assustado olhou para ele e falou assim: que peneiras são estas? E Sócrates vai responder ao rapaz dizendo: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Pergunta para ele. Ou, se você somente ouviu contar alguma coisa, a coisa deve morrer por aí. Aí Sócrates fala assim: suponhamos então que seja verdade. O que você vai me contar deve passar agora pela segunda peneira. E o jovem pergunta a ele: qual peneira é essa, Sócrates? E Sócrates diz para ele: é a peneira da bondade. O que você vai contar é coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho ou a fama desta pessoa. Ele disse: o que você contar é verdade, é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Sócrates pergunta para ele: convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Pode melhorar o próximo? E Sócrates finaliza: se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu, você e seu irmão nos beneficiaremos. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma murmuração, a menos para envenenar o ambiente e levar a discórdia entre as pessoas. Sabe aquele, irmão Mário, eu ouvi falar? Você ouviu falar, irmão? Não conte. Não empreste, irmãos, aquilo que Deus te deu de mais especial, que é a sua boca, para você louvar a Ele, para que ela sirva como um canal de murmuração. Se você viu alguma coisa errada, irmãos, em nome de Jesus, não murmure. Você quer sair do deserto? Fala: Senhor, eu acho que está errado, mas o Senhor pode mostrar para essa pessoa a maneira certa de fazer. Abençoa ela em nome de Jesus. Porque essa sua atitude, irmãos, vai tirar você do deserto em que você está o quê? Vivendo. E vai fazer você viver o quê? O melhor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você que está aqui esta noite, não deixe, irmãos, que este mal que impregna na gente. Sabe aquela pessoa que fuma, irmão? Ele pode tomar o banho que for, mas onde está, você sente aquele cheiro, né? De cigarro. É terrível. O murmurador é a mesma coisa. Ele pode até fazer cara de bom moço, mas aonde está, você reconhece ele como um murmurador. Então que nós sejamos, irmãos, canal de bênção para a nossa casa, canal de bênção para a igreja em que nós congregamos, canal de bênção no local em que nós trabalhamos, e que da nossa boca só saia palavras que venham abençoar o próximo. Da sua boca só pode sair palavra que venha abençoar o próximo. Da sua boca, de você que está aqui, de você que está na sua casa, pode sair palavras que venham realmente alegrar o coração de Deus. Em nome de Jesus, se puder ser assim, você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. E aí você vai ver que o seu deserto, olha, vai ficar assim, ó, curtinho, curtinho. E você vai usufruir das promessas de Deus na sua vida. Teve uma geração, irmão Mário, a geração de Josué e Calebe. Essa geração conseguiu ver as promessas de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai ser a geração de Josué e Calebe, que vai ver as promessas de Deus se manifestar sobre a sua vida. Você vai passar pelo deserto, mas o deserto de Josué e Calebe vai ser curto. E eles vão viver na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Lá tem gigante? Tem. Lá tem problema? Tem. Mas lá também tem uns caixão de uva que vale a pena brigar com os gigantes. Vale a pena lutar com os gigantes. Basta somente você se propor a trazer notícias boas, a levar notícias boas. Porque o Evangelho é a boa nova do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu
para levar o que, irmãos? As boas novas. Se Ele nos ungiu para levarmos as boas novas, que assim nós façamos, para que o nome dEle seja glorificado em nós. Toda glória e toda honra é para Ele, mas a alegria fica para... Não é? Como é bom você passar e falar assim, alguém falar assim: este homem é um servo de Deus. Pai, essa mulher é uma serva de Deus, não tem tempo ruim com ela. Olha, passa uma tribulação com os filhos, mas onde você vê ela, ela está dando glória a Deus, aleluia. Você encontra ela no mercado, você pergunta como está, ela fala: vai tudo bem, em nome de Jesus. Você encontra ele no mercado, está desempregado, está do jeito que for, ele fala: estou bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Você não vê com semblante descaído, você não vê da boca dele saindo nada torpe, que engane ninguém, que fale mal de ninguém. Da boca dele só sai coisas que honram o nome do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, aprendermos a identificar essas pessoas, orar por essas pessoas, e que nós não venhamos cair, irmãos, na armadilha de sermos muitos. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos. Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé em nome de Jesus. Na quinta-feira nós estaremos aqui. O nosso irmão Mário, o evangelista, estará trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações. E eu quero convidar você que está aí na sua casa a estar aqui conosco na quinta-feira adorando a Deus. Nós estamos num bom número aqui. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Que Deus possa abençoar. E eu quero orar por você. Você não vai vir aqui na frente, mas eu quero orar por você que está passando num deserto, que está passando por uma dificuldade. Talvez Deus te colocou aí assistindo ou te trouxe aqui somente para você entender que é a sua boca que vai decretar o tamanho do seu deserto. E para você aprender que se você começar a profetizar coisas boas na sua vida, você vai assinar em nome de Jesus a certidão de nascimento e não a certidão de óbito. Tem pessoas que pelo falar acabam assinando em suas vidas todos os dias a certidão de óbito. Mas Deus quer que você assine todos os dias certidão de nascimento sobre a sua vida. Vai chegar coisa nova, vai chegar um novo tempo, vai chegar coisa boa em nome de Jesus. Se você se determinar, vai chegar um tempo novo sobre a sua vida. A glória de Deus vai ser manifesta sobre a sua casa. Eu quero profetizar que um tempo novo está chegando sobre esta casa. Um tempo novo está chegando sobre esta cidade. Eu quero profetizar que é um novo tempo sobre a sua vida. Você vai se surpreender. Este deserto vai passar de uma forma tão ligeira, que quando você vê, você já vai estar usufruindo das promessas que Deus fez para você. Quando você se determinar a ter uma boca, a usar somente a sua boca para levar as boas novas do Evangelho, para ver a beleza de Deus no seu irmão, para ver a beleza de Deus nas coisas, você vai ver um tempo novo se manifestar sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, se chegaram até a sua casa. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha contemplar cada um deles e o coração de cada um dos Teus filhos. Senhor, nós aprendemos esta noite o perigo, Senhor, da murmuração. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um de nós. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. E que da nossa boca, ó Pai querido, só saia palavras que venham edificar, Senhor, o irmão que está ao nosso lado. Que da nossa boca só saiam palavras, ó Pai, que venham edificar, Senhor, as nossas vidas. Senhor, que nós não emprestemos a nossa boca, Senhor, como um canal de murmuração, porque isso nos deixaria presos e travados no deserto. Mas a partir de hoje, aqueles que aqui estão, Senhor, vão começar a profetizar bênçãos, Senhor. Vão começar a profetizar que a farinha na panela. Vão começar a profetizar que a cura. Vão começar a profetizar que a salvação chegou. Vão começar a profetizar a beleza das coisas. E eu creio, Senhor, que o Senhor mudará a nossa sorte. Eu creio, Senhor, que o Senhor abençoará a nossa terra. Eu creio, Senhor, que nós passaremos por esse deserto e a Tua glória será manifestada em nossas vidas. Assim, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora para todos sempre. Digamos todos juntos, amém. Irmãos, eu quero abraçar aí todos os irmãos, né?
dando um abraço daqui. A gente não pode se abraçar, né? Então eu mando um abraço daqui a todos os irmãos que estão saindo ali, para que Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Receba aí o meu carinho e o meu abraço, em nome de Jesus. Paz do Senhor.